As doenças cardiovasculares são extremamente perigosas porque podem afetar o coração e também afetar aí os vasos sanguíneos. E hoje nós estamos aqui para conversar com o cardiologista, Dr. Daniel Jankizuki. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui hoje. Queria que você falasse um pouco para a gente, atualmente, o que você enxerga como as principais doenças cardiovasculares? Sempre um prazer, né, conversar com vocês. Então é o seguinte, as principais doenças cardiovasculares são os fatores de risco que a gente fala, né? Hipertensão arterial, sistêmica, que é a pressão alta, o colesterol, que tem vários tipos, triglicérides, LDL, até o colesterol bom, baixo, que é o HDL. Temos também o diabetes mellitus, que afeta muito a parte cardiovascular, a obesidade, que tem tudo a ver com diversas doenças. E a gente tem o resultado disso, além de problemas genéticos que levam a arritmias, ao infarto, ao AVC, insuficiência cardíaca, assim vai. E a gente pode dizer que dá para identificar elas aí por meio da genética ou são diferentes fatores que podem levar a identificar essas doenças? A imensa maioria das doenças tem uma origem genética. Por exemplo, hipertensão tem uma origem poligênica. Tem diversos genes que podem levar à hipertensão. Por isso, quando você tem um pai e mãe hipertensa, é muito difícil a maioria dos filhos não ter hipertensão durante a vida. Diabetes também, colesterol, sim. A gente acaba não fazendo análise genética de todo mundo, porque além de ser um exame caro, hoje em dia, às vezes, não indica o tratamento. Certas situações até salvam vida. Por exemplo, arritmias fatais, o paciente tem uma parada cardíaca, a gente não acha a causa por os exames habituais, eletro, Holter, eco. Mas a gente faz uma análise genética e a gente descobre que ela tem uma tendência a ter uma arritmia grave. Então, sim, a gente está começando a usar mais genética, mas infelizmente a gente não tem a terapia gênica. Então não é para todo mundo, a gente não consegue resolver o problema de todo mundo só com a genética. Doutor, qual que a gente poderia dizer que são os principais perigos que essas doenças cardiovasculares podem trazer? São as coisas que eles podem levar mais. O infarto, acidente vascular cerebral ou doenças arteriais periféricas, que tem muita morbimortalidade. Arritmias mais graves, fatais, fibrilação atrial, que é uma das mais comuns, que pode te dar um AVC também. E no final das contas, depois de infarto, ou depois de sobrecarga por pressão ou outras causas, outras doenças, você pode ter insuficiência cardíaca, que daí tem uma mortalidade muito parecida, às vezes, com um câncer. E aí, essas doenças cardiovasculares, a mortalidade normalmente é extremamente alta? Depende da lesão que você tem em órgão-alvo. Se você é um hipertenso e não tem lesão renal, não tem lesão cardíaca, você está controlando sua pressão, você vai ter uma expectativa de vida muito parecida com quem não é hipertenso, do mesmo biotipo, com a mesma atividade de vida que você. Agora, se você é hipertenso com disfunção renal, se você já teve um infarto e tem uma disfunção, o coração começou a ter uma perda da função contrátil, aí já vai amputando seus anos de vida. Então é muito importante você identificar os fatores de risco, tratar, ter um estilo de vida saudável, fazer dieta, exercício, não fumar e controlar seu peso, evitar estresse, que aí sim você pode ter uma vida útil, né? Você conseguir viver mais e melhor. Era justamente isso que eu ia perguntar, porque assim, tem esses fatores aí gerados pelos genes, mas tem como de alguma forma prevenir essas doenças cardiovasculares por meio do estilo de vida? É isso aí, você tem a sua genética, a sua predisposição, mas o ambiente influencia muito. Então, sua dieta, como que é o seu estresse, onde você trabalha, sua exposição a alimentos industrializados ou não, qual que é o ambiente que você vive, como que está o seu controle de peso, tudo isso influencia mais no fim, tá? Mas claro, um paciente que tem uma genética horrorosa para ter, por exemplo, uma miocardiopatia hipertrófica, às vezes não escapa. Agora, quem é hipertenso, às vezes tem uma atividade física diária, controlando o peso, controlando sua dieta, às vezes pode escapar por 5 a 10 anos de não ter hipertensão ainda manifestada. E assim, quando a gente fala na questão dos vasos sanguíneos, o que acontece com os vasos sanguíneos quando a pessoa desenvolve uma doença cardiovascular? Quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente fala mais de doença de artéria, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode ver, nesse modelo, aqui seria, primeiro aqui embaixo, uma artéria normal. Né? Depois, com o tempo, com todos esses fatores de risco, diabetes, pressão alta, fumar, idade, estresse, genética, você pode entupir. Então começa a tapetar com uma placa de gordura que pode ir ficando calcificada ou não, e ela vai aumentando. Tá? Em algumas situações, essa placa pequena ela rompe, você tem, por exemplo, um infarto agudo e não tinha nenhuma doença tão grave. Ou ela chega a ficar com uma obstrução tão grave que você vai ter uma angina de esforço, você vai ter um ameaço de derrame, que a gente chama de ataque isquêmico transitório, dor para andar, para caminhar, uma isquemia periférica nas pernas. Então, essa doença que a gente quer evitar quando a gente trata o fator de risco, que é a aterosclerose, que pode levar aos efeitos mais graves. A gente então pode dizer que depende muito da pessoa, né, de cada caso. Às vezes, para mim, pode ser eu tenho uma diabetes ali considerada leve, vamos dizer assim, mas posteriormente eu posso vir a sofrer uma consequência que às vezes uma pessoa nem vem a sofrer, que tenha algo mais grave. Pois é, então a gente tem muito disso, né? Qual é a sua proteção? Por exemplo, você tem proteção também no endotélio, que é a pele que reveste os vasos, né? Mas a gente tem meta. Por exemplo, se você é diabética, sua pressão já tem que ficar no máximo até 120/80, 12/8.
Você tem que tomar certas medicações se você tiver aterosclerose junto para diminuir a evolução dessa. Então você tem que ver qual é o seu perfil, você tem que calcular o risco, a gente tem vários modelos disso para diversas situações, para você poder estabelecer sua meta e seguir no seu médico e manter na meta do colesterol, na meta da pressão, na meta da glicemia e do peso. E qual o tempo você diria que é indicado para as pessoas virem num cardiologista, fazer os exames, mesmo que ache que não tem nada? Então, uma coisa é o check-up. Então, você é um adulto, você quer ver se tem alguma coisa, você não sabe ter nada, tem uma história na família, você vai. Digamos que não ache nada, o colesterol está normal, a pressão está normal, o peso também está normal, está fazendo uma dieta adequada, existe uma vez por ano, 18 até 40 anos, está ótimo. Né? Vai passar no ginecologista, a mulher também, para ver outras coisas. Agora, se você pega e você já tem pressão alta, já não é mais check-up, você tem doença. Aí você tem um plano de tratamento. Por exemplo, você é jovem, está com a pressão 140/90. Podemos deixar de 3 a 6 meses dieta e exercício físico. Aí seu médico vai falar, vem em 4 meses, faz um controle de pressão em casa e me traga. Aí ele vê toda a sua dinâmica de novo. Às vezes tem que fazer exame de sangue de novo para ver se o colesterol melhorou. Tal. Então tem que diferenciar. Check-up para quem não tem nada. E acompanhamento médico para quem já tem doença. E aí cada caso é um caso. E atualmente os tratamentos para essas doenças são eficazes? Costumam, assim, ajudar mesmo? A gente está tendo... Em cardiologia a gente já tem faz tempo. Por exemplo, existem alguns antihipertensivos que mudam a história da doença. Diminui a chance de ter um infarto, um derrame, insuficiência cardíaca. Hoje, de uns 10 anos para cá, a gente já tem remédios para o diabetes que são diferentes dos antigos, porque eles mudam a história da doença também. E para a obesidade também. Então a gente vai criando novas formas, a tecnologia está aí para isso, para a gente ter mais anos de vida e mais qualidade de vida. Então é sempre bom você voltar no seu médico e rever. Entendeu? Tá saindo remédio novo, por exemplo, de poucos anos para cá, a gente tinha, quem fumava tinha problema no pulmão e não tinha um remédio que mudasse a mortalidade, hoje já saiu. Então você tem que voltar no seu médico sempre, porque a tecnologia está aí e a gente está aqui para ajudar vocês a viver melhor e mais anos de vida. Muito obrigada, doutor, por essa entrevista. E eu volto com vocês no estúdio.